Então, vou fazer o início, porque pretendo que essa reunião não seja tão extensa quanto a reunião da CCJ, aliás, não será, né? Mas, desde já, eu agradeço a disponibilidade de todos. Ouvi de vários aí que eu sou a vereadora que convoca na véspera de Natal, mas é que realmente o plano diretor, a gente quer que seja um presente para a cidade, e queria muito deixar a discussão muito transparente para que tudo possa se encerrar da melhor forma possível nesse ano. Então, entendendo que causou um pouco de dúvida, né? Até porque foi uma reunião muito atípica da CCJ, uma reunião que durou 4 horas, foi nesta terça-feira, e o voto aprovado foi o voto de minha autoria, o qual eu gostaria aqui de trazer para os senhores, assim, rapidamente, quais são os próximos passos do plano diretor aqui na casa, e também como é que está estruturado esse voto, para que os senhores tenham a oportunidade também de levar essa discussão adiante entre seus pares. Posso ir passando? Perfeito. Então, primeiro eu gostaria de colocar aqui e alerto desde já que dando início a essa reunião, caso qualquer pessoa se sinta no direito, vontade de questionar, de tirar alguma dúvida, é só fazer o gesto da mãozinha que a gente já vai atendendo por aqui. O de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, né? O que a 482, qual o caminho desse jabuti que é o nosso plano diretor aqui em Florianópolis? Então, eu queria lembrar, em 2014 nós tivemos a 482 aprovada, que foi uma lei que substituiu os planos de 97 e 85. Esses mapas de 97 e 85, inclusive, são uma relíquia, né, que muito pouco acessada e que causa muita confusão, inclusive, ainda hoje, né, porque a lei de 482 de 2014, ela acabou sendo passou, mas fica aquela dúvida, aquela eterna dúvida de qual mapa que realmente faz sentido, e tem vários zoneamentos que utilizam o mapa de 85, o mapa de 37, e que contém erros cartográficos já admitidos, inclusive, pelo órgão público. Em 2016, nós tivemos o processo de revisão iniciado. O IPUF ele realizou 45 eventos no ano para subsidiar o processo de revisão. E aí, em 2018, nós tivemos protocolado o famoso PLC 1715, que foi a proposta de revisão entregue na Câmara. 2019, sofreu um substitutivo global nesse projeto, onde a Prefeitura modificou toda a proposta original. E aí, tivemos em 2021 esse PLC 1715 oficialmente arquivado. E é importante dizer que essa revisão em regime de urgência aconteceu ali também em 2021, ali em janeiro, que aí os senhores sabem da história, onde faltou um voto, né, para que ela fosse aprovada. E o processo de revisão, ele é reiniciado, e aí ele é paralisado por ordem judicial, voltando em 2022, com esse reinício, onde há um acordo do comitê para a realização das audiências e protocolo 1911 de 2022. Então, é aqui que estamos, mas é bem interessante ver que todo esse projeto ali, essa discussão desde 2014, que nunca funcionou, ela está paralisada aqui na Câmara, né? E é importante dizer também que é a primeira vez que o projeto, desde 2014, ele avança na CCJ. Então, já estamos comemorando por esse fator. Então, em 2022, né, voltando aqui, dia 22 de setembro é o dia que o projeto é entregue aqui na Câmara, pelo prefeito. Dia 11/10, a assessoria de engenharia, ela faz 48 pontos de atenção levantados, e dia 4, e a procuradoria, ela também coloca o parecer favorável. Então, percebam que nesse tempo estava anterior à CCJ, ainda não tinha chegado aos vereadores os pareceres, e aí, no dia 4/11, inicia o trâmite dentro da CCJ, onde começa com um parecer do vereador Cobalcini, que é aprovado no dia 20/12, e aí lembrando que tivemos algumas reuniões canceladas em virtude de jogos, de chuva, enfim, mas aí no dia 20/12 nós fizemos nosso último voto. Então, dentro da CCJ ficou um mês e quase 2 meses? Quase, 1 mês e meio, né? Dentro da CCJ, onde sofreu o parecer que pediu diligências de órgãos ambientais. Eu vou comentar bem brevemente sobre esses pareceres, para que os senhores entendam quais foram as respostas,
mas aqui eu observo que a Procuradoria deu ok para o projeto e a assessoria de engenharia também falou pela aprovação, mas quase 50 pontos ali foram levantados por eles. E aí, no dia, para a gente entender os próximos passos do plano, agora vamos entrar em recesso, e no dia 1º de fevereiro, as comissões elas vão ser votadas, a gente vai ter um novo processo de comissão, de composição de comissão, e aí se inicia o trâmite novamente. E a gente tem pelo menos 2 audiências públicas programadas, porque esse foi o acordo. A princípio está escrito que a Comissão de Viação e a Comissão de Meio Ambiente já estão programadas para acompanhar o plano diretor. E aí é importante lembrar, senhores, que as audiências elas foram concordadas, 2 audiências públicas, onde a gente tem 15 dias, que é o edital, é obrigatório para o Estado da cidade, a gente tem que informar com 15 dias de antecedência, toda audiência pública para possibilitar que qualquer cidadão possa participar e ter o máximo de transparência no processo. E aí, depois disso, a realização, a oferta das atas, né, e as conclusões e votação dentro da comissão. Então, eu ouvi algumas falas que queria se dar de presente para a cidade, do aniversário da cidade, final de março, né, dia 23 de março, o plano diretor. E aí eu apresento aqui que, pelos prazos já acordados, vai ser muito difícil que isso aconteça. E isso não pode ser caracterizado como má vontade dentro da Câmara, mas sim respeito ao processo que já está acordado. Então, eu gosto de colocar aqui essa clareza do trâmite do plano, porque esse aqui é o mínimo acordado para acontecer. Se for decisão, em algum momento, de passar por mais alguma comissão, pode ter ainda esse trâmite. Então, deixo aqui os encaminhamentos que nesse momento estão previstos. Então, comissão de viação, comissão de meio ambiente, e aí pode passar, Carla. A gente tem esse acordo que já aconteceu, o nosso presidente atual, né, o vereador Roberto Catumi, se comprometeu voluntariamente a realizar 2 audiências públicas. E aí, como a gente sabe, 15 dias para divulgação, a organização da audiência volta para a comissão para o debate técnico e daí a votação. Então, a gente entende que pelo menos aí tem um trâmite de 40 mais 40 e a gente entende que vai o tempo que pode chegar para maio, se a gente entender que essas 2 comissões serão as únicas, né? Então, gosto de deixar o caminho muito claro para não ter um discurso que possa parecer só de qualquer outra forma, né? E, bom, para os senhores entenderem os prazos da Câmara, o ato tem que designar um relator, então a gente tem que escolher um relator para relatar o plano diretor, e não é uma tarefa fácil, repito, porque o plano ele tem um volume muito grande. Claro que muitos vereadores participaram de todas as audiências, todas elas também estão transcritas, seja no YouTube ou seja aqui na nossa assessoria, nós temos cada audiência transcrita. A gente também tem material de apoio da prefeitura, que fez todo o dashboard, o mapeamento, das palavras mais citadas, do que cada bairro pediu, palavras que apareceram mais. Então, nós temos os temas que mais apareceram, e o saneamento, com certeza, 54% é o grande apontamento do plano diretor nas audiências. A gente tem designado relator, que tem até 2 dias por comissão, relatório, que o prazo é até 14 dias por comissão, as vistas, que estão mais 7 dias, a diligência, que foi pedido no primeiro parecer da CCJ, que podem durar 30 dias para o órgão responder, a audiência pública, que são 15 dias de antecedência ao evento, o interstício de votação entre uma e outra, que tem que ser de 30 dias, e a sanção do projeto, mais 15 dias. Estou deixando esse prazo aqui bem transparente para que a gente possa entender o trâmite correto aqui dentro da casa. Quais são os riscos de atraso? Deixo apontado aqui. O projeto ainda sofre de indefinição em relação às comissões. Não foram definidas as comissões que o projeto vai tramitar. A Comissão de Viação e de Meio Ambiente foram sugeridas e indicadas porque fazem muito parte, é uma parte muito forte, né, do plano, discutir essas 2 comissões, mas dependendo do entendimento interno e até dos próprios vereadores que podem pedir o trâmite do plano em outras comissões, isso ainda pode acontecer, de trazer mais uma comissão, de fazer o plano tramitar em outra, né? Então, deixo essa clareza de que ainda não está definida todas as comissões.
E a gente tem riscos de atraso, então, nessa indefinição, porque cada uma pode adicionar até 40 dias ao trâmite do projeto, e também as diligências, cada pedido de diligência. Então, sempre que o vereador sente que precisa de mais informação, o órgão tem até 30 dias para responder. E foi o que aconteceu na CCJ, né? Nós pedimos diligência para ICMBio, IBAMA, Floran e IMA. E demorou o prazo completo para que esses órgãos se manifestassem. Eles podem se manifestar antes? Podem, né? E seria muito bacana se isso viesse, essa conversa, mas às vezes eles também têm demandas técnicas, né? Tem o ritmo deles e não podemos exigir que a resposta esteja em menos tempo do que o tempo hábil que eles pedem. E ainda tem a possibilidade de judicialização, né? Aconteceu, o MP, por analogia de legislação, ele pode acompanhar toda a parte do processo, né? Ele pode interromper qualquer parte do processo. Ele não é um órgão que compõe a discussão, mas ele é um órgão fiscalizador que pode acompanhar a qualquer momento e se sentir que deve interferir, né? Se for provocado a interferir, principalmente, é a hora que pode acontecer uma judicialização. Travou. E se sofrer emenda em outra comissão, pessoal, fora da CCJ, sinal de que ela volta para a CCJ. Tá? Isso é importante entender. Qualquer comissão que propor uma emenda ao plano ou até emendas de plenário precisa retornar à CCJ para que seja discutida a legalidade e a constitucionalidade da emenda. Então, isso volta para a CCJ. E aí nós temos aqui, como falei, na CCJ foram pedidas diligências. Nós tivemos o parecer do ICMBio, que teve uma manifestação número 1, onde reafirmou a competência da Floran e do IPUF no controle da degradação ambiental e manifestou a certeza de que esses órgãos fizeram parte da produção do próprio PLC. E aí a manifestação número 2, ela solicitou uma dilação de prazo até março, onde ele entregaria um parecer específico sobre o entorno das ESEX Carijó e ESEX Pirajubaé, retificando a manifestação anterior de que uma rápida visualização dos mapas de APPs permite concluir que há diversos significativos erros nos mapeamentos, os quais poderão resultar em severos danos ambientais que se estenderão a ESEC Carijós. Ele faz o alerta do quê? Do nosso mapa, que é um mapa que sofre bastante, e muita gente que já pediu viabilidade em algum terreno, muitas vezes se deparou com uma APP que não estava no mapa. Por que isso acontece? Muitas das APPs, das áreas de preservação, que estão no Código Florestal, que é uma lei estadual, elas, às vezes, não estão pintadas no nosso mapa, mas elas são entendidas como APP por todos os técnicos e têm que ser protegidas na sua integralidade. Ou seja, por exemplo, banhados, córregos, né? Os 30 metros, isso é APP, o entendimento é proteção integral, e isso não pode mudar porque o mapa não está pintado. Né? E é uma infelicidade que ocorram tantos erros nesse sentido. Posso falar? Claro, por favor. Só deixa eu pegar o microfone aqui, para poder... Estão preparados. Aqui tem uma pergunta do Hélio, pessoal, só já vai se manifestar. Na manifestação ali no ICMBio, eu fiquei com muita dúvida porque ele diz que há muitos erros no mapa, mas não tem mapa no projeto de lei. Eu não estou entendendo onde está a lógica dessa manifestação e onde entra isso nesse processo, por favor. Preciso não explicar. Eu vou até, o Davi já fica aqui, que é o assessor jurídico, ele também pode me apoiar na resposta. Mas já deixando aqui a minha visão de como ficou esse parecer do ICMBio, né? Ele entende que existem erros, hoje, atuais, nessa lei de 482, então ele apoia uma melhora do processo, mas ele quer fazer uma manifestação específica em relação à reserva em especial de Carijós, que ele aponta que pode ter... No mapa, e aponta, e há erros no mapa. Isso. Mas não tem um mapa no projeto. Isso. O que a revisão traz de melhora nesse processo é transformar as APPs em ZIP, né? Que é a zona de interesse de proteção. Então, isso pode facilitar o entendimento das APPs hoje, porque muitas estão escondidas dentro de um grande zoneamento.
uma coisa muito importante, por exemplo, é nas AUEs, as áreas de urbanização especial, onde a gente tem grandes quadrados azuis pintados, que é visto como próximo grande espaço de potencial de construção da cidade, que foi reservado para isso, mas, ao mesmo tempo, tem partes desse zoneamento que está todo azul, que são APP, porque tem um banhado, porque tem um rio passando, então, e ali está tudo pintado de azul, então é um erro de mapa, né? E esse mapa, hoje, ele está errado. Isso é fato. E ele aponta isso e precisamos corrigir. Mas como corrigir? Então, a revisão que não muda mapa, o que é uma crítica de vários vereadores, o vereador Marquito também trouxe isso, eu reforço, endosso essa crítica, deveríamos estar conversando sobre mapas que estão pintados errado, que prejudicaram muitas pessoas, estão prejudicando e vão continuar. O que está vindo aqui na revisão é uma tentativa de mitigar um pouco o dano, trazendo alguns instrumentos de revisão, o que eu acho bem salutar e acho que é entendimento de muitas pessoas. Se isso vai satisfazer ao ICMBio, eu não sei, e a gente vai ter que ter uma nova conversa com os órgãos, mas a princípio é isso. Voltamos à programação. Pessoal, fiquem muito à vontade para fazer perguntas, tá? Se eu puder fazer a resposta, estou aqui para elucidar. É isso que ele quer completar alguma coisa? A preocupação desse nível ali foi mais também no sentido de não trazer 1911 como uma reafirmação do mapa errado, né? Eles têm não caberia botar na apresentação de slide, mas um caso específico pessoal ali no Rio Tavares, que aprova projetos com a Prefeitura de Florianópolis e recebe uma ação judicial do ICMBio porque está construindo a APP, que está pintado de amarelo, de vermelho, de qualquer cor que não seja verde escuro. Obrigado. Vereador, só para facilitar quem está anotando, essa apresentação depois vai ficar disponível. Eu posso disponibilizar, sim, para quem quiser, essa gravação também, que eu acho que, às vezes, a conversa que a gente está tendo ajuda a elucidar outras dúvidas, né? Então, a gravação vai estar disponível e também, a gente vai chegar para o YouTube, vai disponibilizar o link e também a apresentação. Não precisa ficar anotando, pode prestar atenção e conversar com a gente. Voltamos à apresentação. E aí nós temos aqui outra manifestação, a da Florana, né, que foi uma manifestação que teve a número 1, que faz a proposta de alteração do plano diretor que não encontram base legal que as justifiquem. As alterações propostas reduzem a proteção ambiental ao extinguirem a APP e permitindo ocupações em áreas de maior risco. A falta de infraestrutura básica, como falta de esgotamento sanitário, pode potencializar problemas ambientais decorrentes. E diretrizes específicas do plano diretor devem estar articuladas e integradas com as demais políticas e planos municipais, tais como os planos de saneamento básico, gestão de resíduo, conservação, preservação da Mata Atlântica, dentre outros. Essa manifestação, ela veio depois a Florana acabou mandando 2 manifestações. Essa é a manifestação número 2 da superintendente, que posicionou-se favorável à continuidade do processo, o qual se encontra em harmonia com a legislação ambiental e ostenta os pressupostos de constitucionalidade e legalidade. Então, eu devo dizer que a superintendente Beatriz, juntamente com o prefeito Topazio e outros secretários, eles participaram de todas as audiências públicas. Foi bem bacana, então foi bom ver o órgão lá. Minha preocupação nas audiências é que a Casan não estava presente, que, por exemplo, ela constrói muito do nosso saneamento básico e poderia estar lá dando mais explicações também, entre outros componentes aí do processo, mas foi uma manifestação conflitante que veio do próprio executivo. Esse foi um ponto, inclusive, alertado pelo vereador Marquito, né, que apontou esse questionamento, e nós também ficamos um pouco surpresos, e eu entendo que está tendo uma nova conversa interna com a Florana para que se alinhem as conversas. Os apontamentos, só um pouquinho, Carla, os apontamentos feitos pelos técnicos ali, porque daí foi o apontamento do superintendente e o apontamento dos técnicos. O dos técnicos, eles falam que eles enxergam risco na extinção de APP, que não é uma extinção, novamente, é a troca, porque como essa revisão não troca mapa, é a troca do nome pelo ZIP, né, que é a Zona de Interesse de Proteção. Então, eles enxergam isso com risco, não explicam muito bem por quê, mas talvez possa ser feita uma conversa na própria audiência pública, eles possam se manifestar nesse sentido. E a falta de infraestrutura básica
que pode potencializar problemas ambientais. Eu concordo com isso, mas a resposta não está no plano diretor, está no plano municipal de saneamento, que inclusive também está na casa. Eu convido os senhores a, a essa conversa, porque hoje está parado na Comissão de Saúde e precisa andar o plano municipal de saneamento, porque ele que direciona o nosso contrato com a Casan. Então, a Casan precisa estar acordando também com o plano diretor, entendendo se vai ter potencial construtivo, ela precisa adiantar e fazer uma agenda nesse sentido, porque ela está contratada para isso, né? E nós já identificamos, juntamente com a prefeitura, a falta de investimento da Casan, segundo o nosso contrato, deixaram de investir 95 milhões de reais em saneamento, né? E os dados divergentes, eles afirmam que ele tem cobertura de 77%, e a prefeitura afirmou categoricamente que eles têm 58% só de cobertura. Então, isso está gerando um atrito um pouco maior, inclusive uma certa questionamento do contrato, né? É importante a gente colocar que essa questão é realmente muito séria e levantada em todas as audiências públicas. E a gente tem, acho que a diligência que foi mais robusta mesmo veio do IBAMA, que foi onde também o vereador Marquito trouxe muitas questões dentro do seu parecer. Teve muitas pessoas que me questionaram, porque o vereador se manifestou em relação à inconstitucionalidade do plano, mas eu acho que nós divergimos em muitas coisas, mas tem pontos de atenção que é importante a gente trazer também. O IBAMA, ele rejeita o conceito de SIC, né? Ele não acha salutar. A manutenção dos APPs do plano diretor de 97 e 35, ele pede que sejam mantidas. E aí, mesmo que existam erros cartográficos, exista inovação, mesmo assim ele pede que essa manutenção aconteça. A rejeição do processo de revisão de APP e APL. Então, como a gente comentou, eu acho que muita gente que acompanhou as audiências, acho que o Hélio teve em algumas, né, nas audiências públicas, isso, em todas, exatamente. O Carlos Leite também, ou várias pessoas que estiveram em várias audiências públicas, eu acho que não teve uma. Nós não ouvimos um cidadão reclamando de que seu terreno, sua propriedade foi injustamente ou erroneamente marcada como APP e ele nunca mais conseguiu resolver. Ele está esperando desde essa época um instrumento legal para que ele possa ter uma conversa sobre como lidar com isso. E muita gente assim que desistiu, teve invasão irregulares, causando ainda mais dano na nossa cidade, ou que não consegue pagar a conta, né, de um terreno que ele não consegue utilizar, esse terreno acaba à margem do abandono, né, revelia aqui do poder público. Então, acho que tem muitos problemas realmente para a gente ignorar uma ferramenta que possa ajudar nesse diálogo. E a manutenção da exigência de acesso a cada 125 metros para praias e lagoas. Então, hoje o projeto ele prevê 250 metros, e aqui a gente coloca que antes era 150, né? Estava no plano diretor. No nosso plano diretor da 482, estava 125. Então, ele pede que seja feita essa manutenção. Para vocês terem ideia, Jurerê é um dos bairros que chega mais próximo de fazer esse acesso à orla com intervalos regulares e a extensão, né? 185 metros entre cada acesso à praia, né? Acho que é o bairro que chega mais perto de fazer isso. Então, assim, já é algo que não está funcionando, só para a gente entender. Eu acho que o plano, ele tenta jogar para 250 metros para ter um pouquinho mais de bater com a cidade real. A cidade que existe hoje, ela não está conseguindo cumprir, né? Então, ele estende um pouquinho esse acesso. E o reconhecimento de caminhos e servidões históricas que independem de lei. Bom, isso realmente na nossa história não tem dado muito certo, várias ruas irregulares que continuam à margem da lei e muita gente sem endereço, né? E a gente tem os pontos de atenção, de resumo aqui, né? A revisão de APPs e APLs, onde o IBAMA sugere que o processo ele só pode se dar através de lei e seria inconstitucional por violação de proteção integral conferida às APPs. A construção e inclinação de 46,6% a 100%, ou seja, utilizar o ângulo todo, né? IBAMA, ele aponta que essas áreas não admitem outros usos senão manejo florestal sustentável e atividades agro-silvopastoris, que não é nenhuma característica da nossa cidade. O uso em APPs definidas em decreto, o IBAMA sugere que as atividades em APP são definidas pelo CONSEMA, CONAMA ou Código Florestal. A recepção de APPs como AVLs, a modificação do uso de APP para contabilização de área doada, então isso é algo que ele também questiona,
E ele questiona também algo que aqui a doutora Rose está presente, ela pode falar bem disso também, se ela quiser, que é o incentivo às RPPNs, que é a Reserva de Patrimônio Particular Natural. Ou seja, o dono, há um incentivo do particular dele cuidar daquela área em troca de o uso de baixo impacto ambiental, preservação da área. Então, tem toda uma contrapartida muito interessante para o particular que resolver fazer um uso sustentável dessa área, que é uma lei que foi aprovada no Estado também, então, e que tem casos que já são cases de sucesso pelo Brasil, mas que ainda aqui sofrem essa resistência, né? E aí traz um incentivo agora nessa nova revisão. E aí eu trago, então, por tudo isso, senhores, trouxe aqui as diligências que fizeram com que o questionamento do plano acontecesse aqui na Câmara. Defendemos, e aí eu convido, o meu voto está disponível, né? Esse voto aqui tem 70 páginas, que faz justamente, eu acho que para quem não tem a disponibilidade, às vezes, e quer entender um pouquinho do histórico do plano diretor e também do trâmite dele aqui na Câmara, nós temos aqui 50 páginas, das 70 são basicamente trazendo esse recorte histórico e trazendo dados. Eu acho que é algo que a Prefeitura tem que trazer, isso é tipo o item número 1 para a gente discutir plano diretor, é ter dados da cidade, para que a gente possa fazer aí a análise de política pública para entender o que precisa mudar. Então, a urgência e a vontade de mudar a cidade, porque o plano diretor ele tem que se adequar ao diálogo com uma cidade dinâmica, e isso é um preceito do direito urbanístico. Eu acho que tem muitos estudos que defendem isso, e engessar o plano, engessar a cidade dentro do plano, é o que nós estamos vendo agora que não bate com a realidade. Então, nós já temos aí 44% dos nossos imóveis da cidade inteira irregulares. Nós temos uma cena que, desde 2014, apenas 1% dos imóveis se tornaram regulares. Então, o que nós temos desde 2014 não está funcionando. É um diagnóstico muito claro. Agora, como nós podemos entregar uma melhora? Nosso questionamento inicial aqui foi que não dava para entregar melhora sem revisão de mapa, uma melhora significativa, mas entende-se que o instrumento de revisão, tchau, obrigada, instrumento de revisão, ele tem que vir, porque não está funcionando. Então, alguma facilidade nós temos que trazer. E aí, houve a minha vontade da minha equipe, entramos nesse mandato, sabendo que discutiríamos plano diretor, sabendo que era uma necessidade da cidade. Então, há 2 anos, nós estamos estudando, fazendo grupos de discussão, o Hélio sabe, o Rodrigo sabe, a Rose sabe, o Carlos Leite nos viu em todas as audiências também. Nós estamos acompanhando essa discussão de forma muito próxima, justamente por entender essa necessidade. E nosso gabinete sugeriu 57 emendas por consulta pública, no momento em que estava aberto para receber emendas pelo IPUF, nós adicionamos 57 sugestões, e aí queria dizer a senhora que a nossa consulta foi a consulta número 108, é possível enxergar lá as propostas, e 15 delas foram aprovadas e incorporadas no projeto original do Executivo, algo que me deixa bastante tranquila, bastante feliz de ter ajudado a moldar o projeto que está aí na atualidade. Agora, queria dizer que faltaram questões importantes e que nós viemos pontuando em várias conversas, juntamente com... sentei com alguns dos atores que construíram o plano lá na prefeitura, mais de uma vez, e expus as minhas preocupações. Não tive respostas que vieram de forma técnica, então eu falei, olha, eu tenho a intenção de mandar emendas. Isso eu já tinha conversado. Por quê? Porque o parlamentar, ele está aqui para aprimorar o projeto, né? Não existe não ter discussão dentro da Câmara, mas é claro que eu sou uma pessoa que quer muito ver essa revisão tramitar da melhor maneira possível, e por isso, numa conversa aqui com os colegas, os parlamentares, eu falei para eles que, devido a não saber quais são as próximas comissões, eu gostaria de apresentar emendas no primeiro momento, para que elas possam passar pelo trâmite das outras comissões de mérito e serem discutidas, para que a gente não atrase o processo, justamente, porque se eu apresentasse emendas, né, vamos supor que eu não faria parte da Comissão de Meio Ambiente nem da Viação e Obras, as quais hoje realmente eu não faço.
se eu apresentasse emendas no plenário, isso seria, sim, motivo de retorno à CCJ para discussão novamente das emendas. Então, eu optei por não atrasar o processo e justamente quis apresentar agora, nesse momento em que elas ainda acompanharão o trâmite interno, né? Ou seja, 1º de fevereiro, decididas as novas comissões, começa o trâmite novamente e elas vão ser discutidas, né? Vão passar pela Procuradoria e vão ser discutidas dentro do âmbito das comissões nas audiências públicas. Então, fica estranha a conversa e pode ter soado dissonante, né, de que as minhas emendas atrasariam o projeto, e não é uma verdade, né? Elas estão seguindo o mesmo trâmite que sempre deveria ter seguido aqui dentro da Câmara. E eu queria comentar muito superficialmente que as emendas, porque os senhores têm acesso ao material, eu já disponibilizei tanto no grupo da frente, quanto no meu site, né, manuvieira.com, está lá disponível esse voto, qualquer um pode conferir as emendas a qualquer tempo, e eu queria dar um panorama geral. Essa emenda, elas estão assim, divididas entre pelo menos 3 grupos, 3 grandes grupos onde se concentram as emendas. Áreas de proteção cultural. Foi um problema que foi identificado aqui pelo nosso gabinete, porque muitas pessoas foram notificadas recentemente, né, pelo IPUF, das restrições dos seus patrimônios. Mesmo não sendo um patrimônio histórico, eles estavam em áreas de restrição, foram mais de 180 imóveis aqui no centro, e muita gente não entendeu o que estava acontecendo, porque não é um processo claro. Então, nós aqui colocamos, sugerimos, através de uma emenda, que o mesmo processo de reavaliação de APP, reavaliação de APP e APL pudesse funcionar para a PC. Ou seja, meu imóvel foi caracterizado com uma restrição onde eu não posso mais pintar a fachada, né? E esse imóvel, eu vi imóveis de 1980, 1990 serem caracterizados dessa forma, tá? Então, não pode mais haver modificação da fachada. Mas eu não concordo. Opa, como é que eu posso dialogar sobre isso? Então, a gente queria que esse instrumento de revisão da APP e da DER pudesse abrigar também a APC, para que tivesse um espaço de diálogo do cidadão de forma mais transparente. Pode passar. Essa segunda emenda, ainda sobre a APC, ela busca conferir maior segurança e transparência aos proprietários inseridos em APC. Como é que eles têm a consciência de que seu imóvel possui restrições? Eles não possuem, eles têm um informe do IPUF, que nós gostaríamos que esse registro fosse para o registro imobiliário, para a matrícula imobiliária do imóvel. Assim, quando você adquirir um imóvel que tenha restrição, você saiba que não vai poder, isso já esteja na matrícula imobiliária. Isso confere maior segurança jurídica a quem compra, a quem vende, a quem detém o patrimônio, porque eu vi senhorinhas serem notificadas e elas não entenderam o que estava acontecendo. Então, se a gente conseguir trazer isso para a matrícula do imóvel, quem tiver o domínio, a propriedade desse imóvel, ele vai ter mais segurança jurídica sobre quais são as restrições que seu patrimônio sofre. E aí é importante dizer que tombamento é diferente de classificação, né? Porque muitas pessoas entendem que atacar a área de proteção cultural pode ser atacar a história da cidade, o que é uma inverdade, né? Os dois dispositivos, eles têm uma consequência muito semelhante, que é restringir demolição e reforma do imóvel. Porém, a coexistência dos institutos, ela acaba por submeter os proprietários ao CEPAM. E aí, quando a gente submete os proprietários ao CEPAM, que a gente viu, por exemplo, no próprio mercado público, a demora que foi de ter uma resposta para o plano preventivo de incêndio, para questões estruturais que põem segurança na vida das pessoas, foi de meses, foi de mais de 6 meses, acredito, estava conversando com o secretário. Então, isso que é o mercado público da cidade. Agora, imagine o proprietário de uma casa, né? Eu quero pintar a minha fachada porque está descascando, tem mofo, como é que eu vou ter que esperar a resposta do CEPAM? Então, e não é valor histórico naquela casa, não tem então não é necessário valor histórico no bem para que o ato classificatório restrinja a sua demolição ou reforma. Essa emenda, ela busca só limitar as classificações mais restritivas. Então, você não pode mais construir o seu imóvel nem mudar a fachada. Então, ela tem que ser submetida a tombamento definitivo, para que ela possa ter os incentivos que um tombamento tem. Porque já que não posso mexer, pelo menos eu tenho que ter algum incentivo, uma contrapartida para manter meu imóvel no estado que está, né? A gente tem aqui
emenda que ela agora é sobre outorga onerosa. Acabei sobre proteção cultural, agora é sobre outorga onerosa. Esse é um instrumento do plano diretor que incentiva a edificação, incentiva o potencial construtivo e ele faz isso também incentivando infraestrutura. Então, é importante entender que o município ele hoje usa muito mal a outorga onerosa, e isso é uma característica não só daqui, mas de vários municípios, porque a outorga muitas vezes é você comprar o direito de construir um pouco mais, para isso você paga ao município, né? Mas o que é o ideal para o município? Que esse pagamento ele se reverta em benefício real para a população, em serviço público, né? E o que a gente vê muitas vezes é se reverter em instrumento que muitas vezes serve para asfaltar uma rua, uma outra rua, ele vira um instrumento de política que muitas vezes não atende ao cidadão de fato. E o que nós gostaríamos é de ver a outorga onerosa muito mais transparente, é uma reclamação bem grande. Então, essa emenda, ela abre espaço para que o empreendedor possa executar melhorias ele mesmo. Ou seja, Porto Belo é um caso de sucesso desse tipo de aplicação de outorga, onde eles podem executar, por exemplo, um pavimento asfáltico de toda a rua em troca de potencial construtivo a mais no seu empreendimento. Ou, de repente, a praça, ou a reforma da escola do bairro. Então, eles trocam por efetiva prestação de serviço, e isso muitas vezes tem sido uma boa troca, porque o serviço ele vem com mais qualidade, ele não sofre o processo de licitação, onde aquela empresa do preço mais barato acaba ganhando, e às vezes a gente vê um caso como o das rendeiras aí, que nunca termina e a qualidade é duvidosa. Então, a gente abrir essa possibilidade, eu acho que traz um potencial muito grande de bom serviço de infraestrutura para o município. Outra sobre a outorga onerosa é que ela pretende, visa melhorar o entendimento e aplicação do dispositivo, além de criar incentivo à requalificação imobiliária. Então, os senhores já sabem que nós estamos tratando aqui do Retrofit, que é um projeto de incentivo à requalificação imobiliária. Aqui, esse dispositivo ele só busca que a pessoa não precise fazer outorga onerosa para poder requalificar o seu prédio, porque já é um prédio que vai exigir um investimento muito maior, né? Então, a gente busca facilitar nesse sentido e liberar esse tipo de prédio da outorga onerosa. Aqui temos mais um sobre a outorga onerosa, que é o fim da ordem de preferência, né? Primeiro, o município cobra a outorga para depois usar a transferência do direito de construir. Então, o direito de construir, lembrando, você já tem aquele potencial construtivo e você pode vender, você pode usar em algum outro momento, você pode trocar isso. Mas o município tem uma ordem de preferência e ele prefere que você pague primeiro. Então, isso é um problema para muitos empreendedores. E aí a gente gostaria de fazer essa emenda para que o potencial construtivo adicional possa ser adquirido a critério do empreendedor, que seria o justo e o transparente. Tem um verde também. Isso, o PDC verde, que para mim é fantástico, é uma inovação fantástica. Eu parabenizo demais aqui o Conselho da Cidade por ter trazido essa inovação. Trata-se aqui, a outra medida de outorga onerosa é a readequação da redação, que busca trazer maior clareza e segurança jurídica, porque busca facilitar esse oferecimento da contrapartida de construção de condomínio fechado, onde no condomínio fechado a destinação de área pública ela tem que acontecer, né? Então tu faz o fracionamento dentro de um condomínio fechado e tem que oferecer quantos por cento de área? 15%. Então, é algo que fica muito duvidoso, né? E o uso público dentro de condomínio fechado, qual é? Então, aqui facilita que essa contrapartida seja oferecida para o município. Aí faz a destinação limitada a 5% da área urbanizável e destinação da área pública no entorno do empreendimento limitada a 5% da área urbanizável. Isso é continuação, né? Eu não estou lendo as emendas na íntegra, porque senão vai ficar uma leitura bem exaustiva, mas os senhores têm a disponibilidade, né, do material a qualquer momento, certo? Não, vai ver a tabela que você acha. Essa aí já vou para a tabela direto. Lá. Uhum. Então, a tabela explica ela bem rápido. É isso daí. A gente fez a tabela para explicar a emenda. Pessoal, por fim, o último grupo de emendas que trata de AUE, a Área de Urbanização Especial.
E foi algo que, no nosso entendimento, ficou ainda muito impraticável e é o grande potencial construtivo da cidade. Então, como é que estava no original? Eles dividem a gleba da UE em 45 e 55. O 45% você pode usar para lotes, arruamento, áreas comunitárias e áreas verdes. E os 55% para fins ambientais e produção agrícola sustentável. 55% para esses fins em áreas que às vezes, né, realmente pode não estar só reduzido esse uso. E aí nós temos também, nós oferecemos uma sugestão de emenda, onde a gente divide o 45% em lotes privativos e 55% em arruamento, habitação de baixa renda, porque há um incentivo para que exista habitação de baixa renda, e vamos lembrar que esse foi uma das grandes diretrizes do plano diretor também, oferecer esse tipo de habitação, então era importante que tivesse contemplado, né, habitação de interesse social, áreas comunitárias, áreas verdes e também a agricultura urbana e fins ambientais. A grosso modo, a gente está resumindo uma emenda muito grande aqui, como a gente fez essa proposta. E também é importante lembrar que a proposta original, ela é omissa quanto às modalidades de parcelamento das AUEs, que se inclui aí pelo parágrafo 4º, e também se reafirma a necessidade de uma manutenção de densidade populacional média. Isso veio no projeto original também, mas estava falho. Então, a densidade populacional média nas AUEs, ela se torna interessante porque evita justamente a ocupação muito escassa, muito esparsa, né, que muitas vezes é um incentivo em Florianópolis, vários unifamiliares muito caros, né, em uma área que é a área do grande potencial construtivo de Florianópolis. E eu fiz essa apresentação de forma muito resumida, para vocês entenderem que as 30 emendas, elas, na verdade, contemplam 3 grandes assuntos, né? E justamente porque nós percebemos uma certa omissão do Executivo em relação a assuntos tão importantes e que eles não tornam a prática do plano diretor inexequível ou o retrocesso de impacto no bairro, eles não fazem esse tipo de questão. Eles trazem muito mais da boa prática legislativa e da boa prática de técnica de aproveitamento do espaço urbano. Então, não são emendas também que vieram somente do meu gabinete, eu discuti bastante com muitas pessoas da área, para que a gente não fale aqui que eu, a Manu, trouxe emendas do meu gabinete sozinha no último momento, né? Não foi isso, esse é um reflexo de 2 anos de trabalho, e que foi escolhido trazer agora justamente para que possa ter essa conversa com o executivo e se entender que pode modificar alguma questão para essa melhor técnica legislativa, ele faz esse posicionamento pelos técnicos. E agora eu gostaria de abrir as perguntas aqui, se alguém tiver alguma pergunta sobre a apresentação, sobre as emendas ou sobre os próximos passos do plano diretor aqui também. Muito obrigada pela paciência de todos. Eu prometi que ia ser breve, muito mais breve que a CCJ, e estou conseguindo cumprir. A Carla fez o favor de compartilhar no chat aqui da nossa conversa também a apresentação, e fica aí disponível para todos vocês. Deixo o espaço para algumas perguntas. E muito bom ver algumas carinhas por aqui. Bem-vinda, Lorena, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, entrei um pouquinho depois, consegui o link depois, já estava sabendo, mas estou baixando aqui a apresentação, vou estudar e se tiver aí alguma contribuição que puder ser útil, eu mando para vocês. Tá bom? O que eu consegui pegar aqui, achei incrível, muito bom. As nossas conversas também ajudaram, porque você foi uma das pessoas que eu conversei também, né? Queria destacar aqui também a participação do Vinícius Loss, que foi o relator do Conselho da Cidade, e que compreende esse voto de cima a baixo. E agora eu passo a palavra para o Gerson, que pediu para fazer uma manifestação. Onde preferir. Não, Gerson, acho que não escutou o vereador. Oi, Gerson, você consegue desmutar? Se não, eu vou passar a palavra para o Hélio, o que ele gostaria de falar, e aí já... Consigo sim, desculpe, me atrapalhei com os botõezinhos aqui. Imagina. Vou botar a câmera aqui só um minutinho para poder ser visto também.
Tá, ok, pessoal, boa tarde. Vereadora, parabéns aí pelo seu trabalho, empenho em fazer da nossa cidade uma cidade melhor, está liderando esse movimento. Eu colocaria 2 pontos como relevantes. Além do conhecimento técnico, eu acho que nós temos, tanto no lado executivo, quanto na iniciativa privada, quanto no legislativo, conhecimento técnico e tomadas de ações suficientes para termos o melhor plano diretor da cidade. Eu só pediria realmente que fosse chamado todos os vereadores, chamados os técnicos da área executiva, ou a iniciativa privada, ou o terceiro setor, agora se manifestem. Não vamos usar esse instrumento de postergação, que nós podemos virar ano novamente, né, e entrarmos sem um plano diretor. Quem sofre é a nossa cidade. Não decidir é uma decisão, e é uma decisão ruim, porque todo dia tem invasão, todo dia tem obra irregular, todo dia temos um comprometimento da ocupação do território. Então, a pior decisão é não decidir. Tá? Eu acho que o plano pode ser muito bom, pode ser ótimo, mas vamos aprovar o plano possível num tempo razoável, porque nós estamos o histórico desse processo ele é tão longo que me preocupa o que vai sobrar depois para ser aplicado o plano diretor, se nós demorarmos mais 2, 3 anos. E dou exemplos da nossa área de tecnologia, onde nós temos atração de investimentos lá para o Sapiens Park, que precisamos ter centralidade para podermos viabilizar moradia com trabalho, com lazer. Sem isso, não vai acontecer. A gente já percebeu essa limitação, dependemos de um plano diretor, e tem outros empreendimentos na área social. Acho muito bacana trazer o social dentro do empreendimento, né, para os bairros, para a centralidade, dar qualidade de vida a todos. Tudo isso é muito bom. Só peço 2 coisas. Uma, que a vereadora, com mesmo entusiasmo, com a mesma capacidade de liderança, de conhecimento e técnica, motive a todos que têm que se manifestar que o façam agora, para que a gente caminhe junto até o final com a maior brevidade possível. E o segundo, nós não vamos chegar a um consenso ótimo para todo mundo. Nós vamos chegar a um consenso viável para a cidade. O prazo é nosso inimigo e é inimigo do território. As ocupações continuam. Então, levar em consideração esses 2 aspectos, eu confio na sua liderança e agradeço a oportunidade de estar ouvindo esse material. Certamente vou compartilhar com o setor. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, Gerson. Inclusive, a gente estava compartilhando aqui, eu conversei com o assessor, porque entendo muito a sua dor, a área de parque tecnológico não tem definição na lei atual, então precisamos trazer a definição até para que ela funcione no seu máximo potencial, né? Atraia negócios de maneira real. Essa revisão ela já contempla essa fala de área de parque tecnológico, que é um grande avanço, e eu tenho total interesse em defender a revisão. Justamente esse voto, ele foi um voto em que eu falei 50 páginas e eu contesto quase todos os pontos ali levantados pela engenharia, tem explicação aqui no meu voto. Então, para quem tiver qualquer dúvida também, fique muito à vontade para usar esse material para debater e para trazer outros contrapontos. E eu conversei, inclusive, com a prefeitura, né, porque fui conversar, claro, não quis apresentar um voto sem conversa, e mesmo que as emendas não avancem, e eu estou muito confortável com isso, porque não quero atrasar o processo, eu quero que o processo melhore, mas mesmo que as emendas não avancem, eu acho que a gente tem que provocar essa discussão nos técnicos, que não trouxeram uma discussão para áreas muito importantes da cidade, né, e para instrumentos muito importantes do plano diretor, e que essa discussão do plano diretor eu defendo, ela tem que começar de novo. Assim que aprovada essa revisão, ela tem que começar de novo. Assim que virar a gestão em 2024, ela tem que voltar, porque a gente não vai resolver o problema dos mapas, a cidade ela já ganha uma dinâmica que ela vai mudando mesmo durante a discussão, e eu já estou feliz que nós conseguimos, desde 2016, essa foi a primeira vez que o projeto passou da CCJ, então eu tenho total entusiasmo para conduzir com mais força aqui o debate dentro da Câmara, e ainda aproveito para dizer que a conversa com a prefeitura trouxe, inclusive, uma provocação de que eles tivessem um grupo que viesse para cá para estar junto no debate das audiências públicas, para que a gente não demore, né, trazendo o debate da audiência pública para a prefeitura, para voltar para cá, para que eles pudessem estar conscientes do debate em tempo real. Então, fiz esse pedido a eles e vamos ver como é que essa conversa evolui. Eu passo aqui... Vereadora, agradeço as suas palavras e sigo ouvindo. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou passar rapidinho para o Hélio, que já estava aqui pedindo, depois eu respondo a pergunta da Lorena. Hélio, se quiser se manifestar, será um prazer.
Bom, boa tarde. A minha pergunta é no sentido de articulação política para a tramitação do plano diretor, né, do projeto. Se apresentou uma emenda agora e a gente tem conhecimento que está sendo feita uma grande articulação com o Executivo, com a Câmara de Vereadores, para a racionalidade das emendas. Porque a dificuldade da outra vez, quando foi tramitada a Lei 482, nós tivemos aí uma enxurrada de emendas. 600 É, 600 e uma pedrada de emendas, isso dificultou muito a tramitação. Então, eu estou acompanhando, de alguma forma, e vendo que o Executivo está procurando fazer essa construção política de forma que, caso haja emendas, que seja racional, tenha racionalidade. E também, o projeto protocolado aqui na Câmara de Vereadores, ele foi fruto de muita participação social, foi fruto, no final, de uma votação dentro do Conselho da Cidade, onde existe o compromisso do prefeito Topázio, existiu um compromisso do prefeito Topázio, de que o projeto a ser protocolado fosse precisamente aquilo que foi passado pelo Conselho da Cidade, e a construção é justamente essa articulação das emendas. A senhora não acha que a apresentação da sua emenda nesse momento não fugiu a essa articulação de construção de uma tramitação mais séria em relação à racionalização das emendas dos vereadores? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigada, Elia. Na verdade, essa conversa, ela só aconteceu com uma pessoa, não aconteceu com 23 vereadores. E esperar que a Câmara não provoque mudança alguma no projeto seria também calar o Legislativo. Eu acho que os poderes, eles são harmônicos, independentes entre si, né? E que o Executivo ele tem que estar aqui disponível para ajudar também na tramitação da Câmara, que muitas vezes vira uma guerra que não é uma guerra, né? Porque temos todos que estar trabalhando pela cidade. Eu trouxe ali para justamente conversas que eu tive com eles e que eu não obtive respostas. E que me preocupa que a gente avance no projeto e não discuta por mais 10 anos, porque é o que vai acontecer, né? Nós não vamos discutir esse projeto por mais 10 anos. É um desgaste político muito intenso, né? No momento eu quis dizer que eu debater bem sobre o papel do vereador e tudo, mas é o entendimento entre os vereadores para que isso seja feito de uma maneira racional e séria, né? Então, isso... Sim, eu acho que, imagina, eu acho que ainda vão ter as conversas, principalmente porque nós não sabemos as próximas comissões. Eu acho que isso tem que ser definido com clareza, e aí essa articulação, ela vai muito nesse sentido. Como eu coloquei para vocês, o acordo que já existe em 2 audiências, ele já impõe um ritmo aí de 120 dias para o trâmite do processo aqui interno, né? Então, isso já está posto. Agora, em relação às emendas, eu acho que vai ser uma conversa bem grande de acontecer aqui dentro, e que o Executivo tem sim que estar aqui participando em relação ao aspecto técnico, né? Uma vez que nós também entendemos que muitos técnicos que poderiam contribuir com esse plano não foram ouvidos também, né? E que vão querer se manifestar. E o espaço da casa é esse. Agora, como que a gente lida com essa manifestação? Como é que a gente transforma isso num instrumento democrático e de avanço que o Executivo pode determinar? Porque o que não se pode prometer é o que não se pode entregar, né? Eu vou entregar esse quadradinho que a gente fez juntos, só que ele vai passar por um processo de produção ainda, e aí é difícil, né? Mas eu entendo, e no que depender de mim, esse foi o único momento em que eu quis aprimorar a discussão. A minha pessoa, né? Justamente porque eu vi que muitas coisas que nós discutimos não avançaram. E aí, como eu fiz? 3 grandes temas que estão ali contemplados. Como eu falei, eu já tenho 15 emendas contempladas no projeto porque eu segui o processo da consulta pública. E eu sei que eu fui a única vereadora a fazer isso.
tá? Eu quis que a construção fosse da prefeitura. E eu quero que seja assim, né? Mas é importante que esse processo ele esteja todo azeitado. Eu acho que está acontecendo, né? Passou um momento de comprovação em relação ao processo, mas não dá ainda para culpar a Câmara pela demora do plano. Eu acho que foi, como eu falei para vocês, o próprio executivo se manifestar de forma conflitante, né? O próprio executivo, os próprios técnicos conflitam com o direcionamento da prefeitura. Eu acho que tem muitos elementos que precisam ser azeitados da parte do executivo, que é o grande chefe e o grande motor do plano diretor, e disso não há dúvidas. Eu acho que cabe a nós respeitar bastante isso, porque o orçamento e a caneta vem de lá, né? O que nós podemos melhorar, porque nós estamos ouvindo outras partes, outras pontas, outros técnicos, para essa discussão. Passa aqui para o Rodrigo. Obrigado, vereadora. Pode ser, não tem problema. Bom, boa tarde, vereadora, e a todos que nos assistem, muitos que já estão aí nessa batalha há bastante tempo. Eu quero aqui registrar que ontem, quando eu soube dessas emendas, eu fiz questão de procurar a vereadora Manu, estive aqui, obrigado por nos receber no seu gabinete, e deixar claro que eu entendo a sociedade civil, depois de 14 audiências, toda aquela questão do Ministério Público, todas as discussões, tem certamente uma certa ansiedade, por que não dizer, o Gerson colocou muito bem, uma pressa por conta aí dos alarmantes números de construções irregulares, da dificuldade de quem quer atuar de forma legal dentro da cidade, por conta desse plano diretor que claramente não atendeu a demanda da cidade, ao contrário, só facilitou quem é ilegal. Isso precisa ficar registrado cada vez mais para que não venhamos a cometer o mesmo erro. Porém, quero dizer também que eu entendo todo o processo legislativo e fiquei muito impressionado quando conversei com sua equipe, com a senhora, de quanto trabalho foi feito para fazer correções. E parabenizo aqui por essa ação. Digo que, para mim, mesmo tendo acompanhado boa parte desse processo, eu não tinha ainda noção de quantas emendas são necessárias, visto que o nosso plano diretor, o nosso mapa, mais ainda, né, verdadeira colcha de retalhos, algo absolutamente absurdo, qualquer um que, de forma muito rápida, tente entender para chegar à conclusão que é algo praticamente inexequível e talvez aí, ou com certeza aí, nós tenhamos aí o resultado que nós temos na nossa cidade, ou seja, quem é legal não produziu, não consegue construir, e quem é legal está tocando pau, inclusive nesse momento, né, enquanto nós estamos aqui trabalhando. Né? Então, quero lhe parabenizar, dizer que, mais uma vez, eu penso que a sociedade civil entende perfeitamente, importantíssimo a senhora trazer esse tipo de esclarecimento, colocar no YouTube esse tipo de informação, colocar essa apresentação para que todos entendam que esse é só um começo e que, certamente, eu sei e a conheço, que toda a celeridade que for possível ser dada, nós estamos aqui para acompanhar. Nós temos também que entender que nós teremos outras comissões e certamente teremos aí, lamentavelmente, algumas manobras. Eu fiquei muito impressionado com os prazos, né, para tentar atrasar o plano diretor. Então, é importante que todos da sociedade civil estejam irmanados para tentar diminuir ao máximo esse prazo. Parabéns mais uma vez, vereadora, e a sua equipe. Obrigada, Rodrigo. E eu parabenizo assim, a cada um de vocês, porque o plano diretor está tramitando uma velocidade não vista em nenhum momento antes na cidade. Nós estamos aqui sofrendo com um atraso do que estamos vendo agora, mas em nenhum dos outros projetos ele avançou com essa velocidade. Isso é bacana de reconhecer, porque isso, para mim, está muito característico ligado ao movimento das entidades da sociedade civil se envolvendo diretamente. Né? O Conselho da Cidade fez um trabalho excelente, um voto muito bom, eu reforço aqui, em tempo recorde, porque foi muito exíguo o prazo. Então, nós da Câmara aqui vamos tentar contribuir de toda forma. Como eu falei, o debate ele deve acontecer e deve ser provocado, e mesmo que ele não avance para nenhuma modificação no projeto, independente disso, ele já provoca o início da próxima discussão. E isso é importante nós termos em mente. Agora, eu passo aqui só para uma resposta à Lorena, que me deixou uma pergunta aqui no chat, que é como está sendo planejada a aprovação do projeto de lei, se tem cronograma. Pois é, Helena, eu sei que tu entrou um pouquinho tarde e a gente apresentou logo no início ali quais vão ser os prazos. Então, eu vou deixar de estar disposto aqui na apresentação. Os 2 primeiros slides, eles falam só sobre o trâmite, né, desde o projeto. Estou vendo aqui. Ah, então tá. Então, Mais ou menos uns 4 meses, né? Pelo menos.
Isso, por ter o acordo das audiências públicas, e cada uma tem que ter o seu prazo de 15 dias de anúncio, depois 30 dias entre uma e outra de votação, então tudo isso já nos impõe um prazo que avança aí pelo primeiro semestre, mas que eu espero que a gente cumpra à risca, e também por causa das comissões ali, né, tem só 2 hoje avalizadas, mas que pode surgir no meio do caminho aí, se for entendimento geral da Câmara, mais uma ou outra comissão, né? Agradeço bastante o Jaime também, o seu Jaime que está aqui deixando um recado, que está trazendo, que acho um absurdo, novas audiências, depois de tanta discussão, né? Depois de tantas realizadas com poucas soluções. Eu entendo, faz parte de um cumprimento de um acordo com o Ministério Público, mas também de um cumprimento de um instrumento que é o Estatuto da Cidade, que exige, né, que isso seja feito. E eu lembro que para a PLC 1715 foram 45, né, audiências, então foi muito mais. E a gente já queria ter considerado essa discussão para trazer para agora, que foi a tentativa da votação do voto lá início de 21 de janeiro, aquele início de janeiro de 2021, e também acabou deixando o debate muito frágil. Eu acho que, nesse sentido, fragilizou um pouco o processo, então temos que tomar todo cuidado para que isso não aconteça novamente, e respeitar os prazos é importantíssimo para isso. Não sei se mais alguém gostaria de se manifestar, senão eu vou já desejar Feliz Natal para todos vocês. Eu sei que tem muita gente já ansioso para retomar suas atividades de família e ir para o recesso, e a minha equipe também, né? Em algum momento eu libero vocês. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a disponibilidade de vocês. Eu me mantenho à disposição para responder qualquer pergunta. E contem comigo para esse debate acontecer da forma mais transparente aqui na Câmara, né? Quando houver alguma dificuldade, peço que nós possamos ter o canal do diálogo sempre aberto, e da minha parte ele estará. E é isso. Muito, muito obrigada a todos. E um Feliz Natal. Em breve. Valeu, presidente. Valeu, um abraço. Parabéns aí pelo trabalho, pela dedicação. Feliz Natal a todos. Boas festas a todos, especialmente a vereadora. Felicidades a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Valeu.